Assente adorando ao Rei dos Reis. Ele reinará para sempre. E a Bíblia diz que nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele. Essa é a esperança da igreja que serve ao Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos em João capítulo 9 e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Este é um momento também muito especial do culto, onde nós ouvimos Deus falar através da sua poderosa palavra. Em João capítulo 9, nós temos a cura de um cego de nascença, um texto e uma história bem conhecida de toda a igreja, e eu passarei a ler alguns versículos a partir do 9, que diz assim: e passando Jesus, ou melhor, a partir do 1º, capítulo 9, versículo 1, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Vamos ler agora o versículo de número 35 a seguir. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele? Senhor, para que nele creia. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Amém. Este texto é bem conhecido de toda a igreja e registra um dos milagres que Jesus realizou. João, ele registra 7 milagres antes da morte e ressurreição, e um milagre após a ressurreição, totalizando 8 milagres aqui neste evangelho segundo escreveu João. O evangelho segundo escreveu João, a grande maioria da igreja já sabe, mas é sempre bom lembrar, foi escrito conforme João capítulo 20 e o verso 31, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele é, então, um evangelho escrito para apresentar Jesus como Deus, apresentar a sua divindade, para que as pessoas crescem, não apenas no Jesus homem, o profeta, mas também no Jesus Deus, verdadeiramente Deus. E por isso foi escrito este evangelho. E ele apresenta estes 8 milagres, chamado de sinais, porque eles apontam para uma verdade, e a verdade é a divindade de Jesus. São milagres diferenciados quanto à sua forma, também quanto ao seu alcance. São milagres que demonstram com mais clareza que de fato Jesus é Deus. Jesus realiza coisas que são registradas aqui neste livro, neste evangelho,
que comprovam a sua divindade, que homem comum não poderia fazer, mas ele, como Deus, fez e continua fazendo milagres. E um deles que Jesus realiza é este que eu li, que está no capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença. É um milagre inédito, considerando ser um cego de nascença e também a forma que ele foi realizado. O próprio receptor do milagre declarou no texto, se os irmãos observarem, os irmãos verão que ele declara lá no versículo 32, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Foi um milagre até este momento, quanto à sua forma, o seu alcance, o seu tamanho, um milagre inédito, que o próprio cego, agora ex-cego, declara: nunca se ouviu falar de algo tão maravilhoso, de um milagre desta grandeza. Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Além de cego, a Bíblia declara lá no versículo 8 que ele também mendigava. Era algo quase que comum naqueles dias, alguém que tinha alguma deficiência física, especialmente um cego ou um coxo, ele também se tornava um mendigo ou mendigo, porque não havia nenhuma ajuda, nenhum auxílio da parte do governo, e eles precisavam então de esmolas, de ajuda, conforme já foi cantado aqui pelo Piraci e o Carlos, daquele homem na Porta Formosa que também mendigava devido à sua condição de enfermidade. Então um cego naqueles dias, ou alguém com uma deficiência física, vivia quase que na totalidade dos casos em extrema pobreza também. E Jesus, ele veio para essas pessoas também. Jesus se preocupava com essas pessoas também. São vários os milagres que Jesus realizou, abençoando vidas, tirando pessoas da condição de enfermidade, mas também da condição de pedintes, de mendigos, restaurando tanto a condição física como também espiritual e também financeira e material dessas pessoas. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele não faz apenas determinados tipos de milagres e não pode fazer outros. Para Ele nada é impossível. A Bíblia diz: porque para Deus nada é impossível. E aqui nós temos um desses casos que Jesus realiza um grande milagre. Foi algo que causou um alvoroço ali na comunidade, principalmente porque era tempo festivo, e Jesus está ali naquele momento passando com os seus discípulos. É interessante você olhar o que diz o versículo 1 do capítulo 9, que Jesus passava, Jesus estava andando. Em algumas versões dizem, enquanto ele caminhava. Se você olhar nos evangelhos, você vai encontrar vários textos que nos mostram Jesus percorrendo. Lá em Mateus capítulo 4, você lendo todo o capítulo, especialmente do meio para o final, você verá ali as expressões: e percorria Jesus todas as cidades, e percorria Jesus todas as aldeias. É muito comum você encontrar estes versículos dizendo que Jesus andava, que Jesus percorria, que Jesus caminhava. Embora não seja o foco da nossa mensagem aqui nesta noite, mas considerando que é o ano da ação, tal como Jesus, a igreja também tem que andar, tem que caminhar, no sentido de se mover, de ir para os lugares onde há necessitados. E o andar hoje é até mais amplo, mais abrangente do que o andar naqueles dias, porque o andar naqueles dias era limitado ao andar mesmo, no máximo a estar no lombo de um animal. Hoje o andar ganha uma proporção maior,
porque também fala do caminhar, também fala de outros meios de transporte, também fala das mídias, TV, rádio, internet. Enquanto a igreja está pregando aqui, enquanto você está cantando aí, alguém está pregando, a igreja está, de certa forma, andando através das redes sociais. Tem alguém distante me ouvindo, tem alguém longe me escutando. E não são poucas as vezes que a gente recebe uma mensagem: pastor, aquele culto marcou a minha vida. Pastor, aquele louvor marcou a minha vida. Aquela mensagem marcou a minha vida. E às vezes são pessoas que nem conhecemos, mas o andar da igreja hoje é até mais abrangente, porque a igreja se move de várias formas e deve se mover de várias formas. E enquanto Jesus andava, enquanto ele percorria, aí diz o texto lá no capítulo 9, versículo 1, que Jesus viu um homem cego de nascença. E este ver aqui não é um ver apenas como eu estou aqui olhando para os irmãos. Estou olhando de modo superficial, rápido, mas o ver de Jesus aqui no texto é um ver de colocar a atenção, de parar e observar. Jesus faz isso, irmãos. Jesus, ele olha para a gente e ele fica nos observando. Ele fica nos contemplando. E ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele conhece o que está se passando na sua alma. Isso fala de dar atenção. Jesus dá atenção ao ser humano. Jesus dá atenção aos aflitos. E Jesus vê esse homem que era cego de nascença. Agora, interessante que os discípulos de Jesus também viram este homem. E quando viram esse homem, no versículo 2, nos diz a Bíblia que Jesus, depois de vê-lo, agora os discípulos também o veem, e eles perguntam para Jesus, dizendo: mestre, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Veja que a visão de Jesus estava diferente da visão dos discípulos. Jesus estava olhando com olhar de compaixão, com olhar de restauração, com olhar de cura. E os discípulos estavam olhando também, mas era com olhar de argumentação, querendo teologizar, querendo argumentar, querendo, através do sofrimento daquele homem, achar alguma tese teológica, achar algum argumento para justificar o sofrimento daquele homem. O olhar dos discípulos é um olhar extremamente religioso e cruel, da pior forma que a religião pode olhar. E quando a gente fala de religião, não quer dizer que a religião não tem os seus aspectos bons, é claro que tem, mas também a religião, quando se torna religiosidade, ela tem os seus aspectos mortais, cruéis e negativos, porque se perde a sensibilidade espiritual, se perde a compaixão, se perde o amor, e se olha para as pessoas, e a partir do sofrimento das pessoas, a partir daquilo que elas estão passando, começam então a se fazer questionamentos, argumentações: por que ele está sofrendo? E a argumentação aqui foi esta: Jesus, Senhor, Mestre, por que este homem nasceu cego? Quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Aqui eles apontam duas teorias teológicas, duas teses teológicas. A primeira é: ele cometeu um pecado específico e por isso está sofrendo. É uma teologia muito divulgada no judaísmo e também em algumas igrejas evangélicas, especialmente aqui no Brasil. Principalmente algumas igrejas chamadas neopentecostais, não todas, mas algumas, elas adotam essa teologia. Se alguém está sofrendo, se alguém está enfermo, se alguém está passando por agruras da vida, é porque cometeu um pecado específico. É claro que o sofrimento da humanidade, todo sofrimento, ele tem a sua causa primária no pecado. O homem pecou e hoje toda a humanidade paga o preço
por conta do pecado. Mas não é disso que eu estou falando, e também não é disso que os discípulos estão falando. Eles estão falando de um pecado específico. Eles estão dizendo que aquele homem cometeu algum erro específico, algum pecado pontual, que lhe deu agora este sofrimento, que lhe causou este sofrimento. E a outra teoria que eles apresentam é a seguinte: foram seus pais? Se não foi ele que pecou, então foram seus pais, que é a teologia da maldição hereditária. Também muito divulgada por alguns. Se os pais pecaram, logo os filhos herdarão essa maldição, chamada maldição hereditária. E eles tinham isso em mente: ou este homem pecou, ou os seus pais pecaram, e por isso este homem está sofrendo. Eles apresentam para Jesus uma visão de vida muito quadradinha, binária, preto e branco. E vou explicar, sem nenhuma outra opção. O que eles estão dizendo para Jesus é que o sofrimento daquele homem tem como causa duas opções e mais nada: ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Eles limitam a circunstância da vida daquele homem a partir de duas teorias teológicas. Mas o nosso Deus não se limita às caixinhas humanas. O nosso Deus não se limita aos dogmas humanos. Jesus não se limita aos meus conceitos e aos seus conceitos. Jesus não se limita a conceitos religiosos e teorias teológicas, mesmo que bonitas e bem fundamentadas. O nosso Deus está acima de tudo isso. O nosso Deus não se prende a uma caixinha religiosa. E Jesus vem então com uma outra opção. E a outra opção é: nem ele pecou, e nem os seus pais pecaram para que ele estivesse nessa condição. Na realidade, o que aconteceu com ele, versículo 3, foi assim. Aconteceu isso, para que, a expressão para que quer dizer para um propósito, para uma finalidade. Foi assim com este homem, para quê? Para qual propósito? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Isso nos ensina que o sofrimento humano é uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Não tente entender isso pela lógica humana. É mais ou menos assim: Deus permite um homem nascer cego, viver por mais de 40 anos cego, porque ele tinha mais de 40 anos, sofrendo, pedindo esmola, simplesmente para que nele Deus fosse glorificado. Aí você diz assim: mas que Deus terrível é esse? Que Deus injusto é esse, que permite que um homem nasça cego, viva mendigando a vida toda, no mínimo 40 anos de sofrimento, simplesmente para que nele se manifeste a glória de Deus? Aí você tem que entender uma outra situação. Deus é soberano. Ele não te deve explicação. Ele não me deve explicação. Ser soberano quer dizer que Ele está acima de tudo e de todos, e que Ele faz o que lhe apraz. Então a gente não pode ficar no canto chorando, afogando nas nossas lágrimas e dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu nasci assim? Por que a minha família é assim? Por que eu não nasci em outro lugar, em outra família, com outra condição física, ou até financeira, material, ou espiritual? Por que eu nasci nesse meio de tanta dor e de tanto sofrimento e de tanta angústia? Eu tenho uma resposta para você que é bíblica, e a partir daí eu não posso falar mais nada. Eu só posso te dizer o seguinte: Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Agora, eu e você precisamos entender que o sofrimento que a gente passa tem uma finalidade: é para que a glória dele, o poder dele, se manifeste na minha e na sua vida. Quando a gente entende este Deus, a gente para de ficar
questionando algumas coisas. Porque se a gente analisar Deus, ou a vida, ou as circunstâncias pela nossa lógica, a gente vai começar a dizer assim: mas por que aquela pessoa está com câncer, tão boazinha? E aqueles que são mais cruéis ainda pensam assim: por que não pegou no outro? É tão ruim. É ou não é? Seja sincero. Quem já nunca pensou isso? Por que aquele morreu de acidente, de forma tão trágica, sendo crente, fiel a Deus? Por que não morreu um bandido, um malfeitor, alguém que causa tantos males na sociedade? Deus não trabalha na sua lógica. Deus não trabalha na minha lógica. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Quando Paulo fala deste Deus, ele fala: ó profundidade da riqueza. Quem compreende a mente de Deus, quem entende a mente de Deus. E os discípulos estavam tentando explicar pela lógica da teologia judaica porque aquele homem estava sofrendo, e Jesus vem e desfaz a teologia deles, dizendo: para de discussão. Agora são palavras minhas, né? É como se Jesus dissesse: para de debate bobo, para de debate besta. E está cheio disso hoje na rede social, na TV. É crente debatendo daqui, é crente debatendo dali, é um querendo mostrar a sua ideia aqui, outro ali. E claro que a gente tem que defender as nossas doutrinas, mas quando isso se torna um foco da igreja, eu entendo que a igreja já perdeu o foco. Porque o nosso foco não é debater teologia, não é debater quem está certo, porque o homem sofre, porque o Brasil está assim, se não é da direita, é da esquerda, e fica tudo polarizado, como se Deus fosse assim, dogmático, dentro de uma caixinha, ou é de um lado, ou é de outro, ou é Deus, ou é diabo. Deus tem os seus caminhos que vão além da sua compreensão. Deus tem as suas formas de agir que vão além da sua ideia, do seu conceito. O que Jesus está dizendo é o seguinte: parem de debate teológico a respeito do sofrimento deste homem. Isso aconteceu porque nele vai ser manifesto a glória de Deus. Em resumo, tudo converge para glorificar a Deus. Se o crente morre, é para a glória de Deus. Se o crente está doente, é para a glória de Deus. Se você está passando por provação, é para a glória de Deus. Se você está em sofrimento lá na sua casa, na sua família, é para a glória de Deus. Se você é crente e se você ama Deus, se você confia neste Deus, tudo é para a glória de Deus. Quantos podem glorificar este Deus? Aí Jesus resolve aquele problema da teologia, e agora Jesus vai para a ação. Jesus vai tratar com aquele homem. E quando Jesus vai tratar com aquele homem, versículo de número 6, veja o que diz a Bíblia: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. Olha Jesus de novo saindo da caixinha. Jesus vivia fora da caixinha, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Fora da caixinha Jesus não está preso a métodos humanos. O homem está cego, Jesus vai lá, cospe no chão, faz barro, passa no olho dele, e ele foi curado, sim ou não? Não. Ainda não. Porque aqui tem um segredo também. Você tem que aceitar o método dele. Não é o seu método. Diga pelo menos para 2 aí: deixa Deus trabalhar do jeito dele, irmão. Pode parecer loucura, mas Deus entorta para depois desentortar. Deus complica para depois explicar por que complicou. Deus faz assim, irmãos. Imagina o povo olhando, Jesus, naquela cena até um tanto quanto nojenta, né? Imagina se fosse hoje aqui, Jesus aqui no culto, João Sabino.
cuspir aqui no chão, faz barro com a sua saliva, com o seu cuspe, passa no olho do cego. Talvez alguns saiam daqui escandalizados. Que culto maluco é esse? O que está acontecendo? E Jesus faz isso, e no versículo 7, Jesus diz para ele: vai. Olha o verbo aí. É ano da ação. Jesus fala para ele: se mova, vai. Ele estava curado, sim ou não? Mas Jesus fala para ele: vai. Olha a dificuldade. Ele era cego, irmão. É fácil para você sair do lugar, mas ele era cego. E ainda com cuspe no olho. E Jesus fala para ele: vai. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego? Esse cego, ele era mais crente do que muitos de nós. Porque quando Jesus fala alguma coisa que implica em tirar a gente do conforto, a gente já diz: ah, assim não, Jesus. Não dá para o senhor fazer de outro jeito? Não dá para o senhor mudar aí o jeito de agir? Mas esse cego ainda não era crente, mas já estava mais crente do que nós que somos crentes. Porque ele não questionou. Ele foi. Ele obedeceu. Diz o texto que foi, pois, e lavou-os. Imagina ele indo pelo caminho, não sei se alguém ajudou, se alguém guiou, não sei se tinha um cão guia lá. Tem aqueles, como é que chama aquelas coisinhas que coloca no chão para o cego se guiar, né? Hoje tem um monte de facilidade, né? Imagina como ele foi. Mas ele foi. Talvez tropicando, pedindo ajuda para alguém. Onde é o tanque de Siloé? Chegou lá, se lavou. E quando ele volta, depois de obedecer o que Jesus falou, quando ele volta vendo. Diga para alguém aí do seu lado: obedeça, meu irmão. O segredo está na obediência. Quantos estão aqui nesta noite e precisam de um milagre da parte do Senhor? Levante a mão. Eu preciso. Segura com a mão levantada aí um pouquinho. Receba esta palavra. Você que precisa de uma bênção, de um milagre, eu também preciso. E muito. Só Deus sabe o que eu preciso. Mas segure essa palavra. É o método dele. É o jeito dele. É a forma dele. É da maneira dele. Ele não aceita receber ordem de ninguém. Ele não aceita ninguém chegar diante dele com um manual e um método e dizer: Senhor, vai por aqui, vai por ali. Não, ele não aceita isso. É o jeito dele, é do modo dele. Você que recebe esta palavra, abra sua boca e dê o melhor glória a Deus que você puder. É do jeito dele. Quantos podem adorar a Jesus? Exalta ele, glorifica ele. O milagre acabou por aqui? Não. O maior milagre vem depois disso. E aqui eu vou concluir. Jesus curou a visão física daquele homem. É um grande milagre, sim ou não? Mas o maior milagre vem depois. Está escondido aqui no texto. Causou uma confusão danada. Começaram a perguntar: mas não é esse aí aquele que era cego, que pedia esmola? Agora está vendo? Eu não vou detalhar essa parte, mas diz a Bíblia que uns diziam: é ele sim. Outros diziam: não, acho que não é ele não. Não é possível. E outros: não, é ele sim, é ele. Está vendo, é verdade. Alguém perguntou: como se abriram os olhos? Verso 10. E ele respondeu e disse-lhes: o homem, verso 11. Olha a resposta dele. E ele respondeu e disse-lhes: o homem, estava todo mundo com dúvida: é ele ou não é? Não era o cego, o mendigo, agora está vendo? E aquela confusão: é, não é? É ou não é? Ele: sou eu sim. Mas como que aconteceu isso? O homem
Diga comigo, homem chamado Jesus. Aí ele conta. Aqui começa um outro milagre, irmão João. Jesus agora está abrindo a sua visão espiritual. Ele começa a ver que era o homem chamado Jesus. Ele começa a entender que era um homem diferente. O homem chamado Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Mas olha, a confusão continua, porque não creram, alguns creram, outros não creram. Levaram para os pastores da igreja, que eram os fariseus da época. Dá uma palavra aí para a gente. O que está acontecendo? Os fariseus entraram em conflito também, porque uns creram, outros não creram. Virou uma confusão no meio dos obreiros. Ficou um de um lado, da direita, outro da esquerda. E confundindo a mente de todo mundo. É ou não é? É ou não é? E cada um fazendo a sua teoria, o seu questionamento. Alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. E por que eles disseram que ele não era de Deus? Falando de Jesus. Porque Jesus fez esse milagre no dia de sábado. E uma ala dos fariseus aceitaram, creram. Mas uma outra ala mais radical, não é de Deus esse homem, porque ele curou no sábado. E há pelo menos 37 leis dos fariseus que dizem respeito ao que não fazer no sábado. E se você ler lá, você encontrará que uma das coisas que não poderia fazer no sábado era barro. Jogar água na terra e fazer um barro. Se fosse hoje, né? Fazer uma massa. Joga um cimento aí, 3x1, joga água e fazer uma massa. Uma das leis deles era não podia fazer barro no sábado, porque, segundo a tradição deles, era pecado. Mas a Bíblia nunca disse isso. Deus nunca disse sobre isso. Não era esse o sentido da lei. Mas olha a religiosidade de novo. Eles estavam ampliando aquilo que Deus havia dito, colocando peso e regras sobre o povo que Deus não havia determinado. Tradições que Deus não havia orientado. Quem está me entendendo, diga amém. E agora o homem que foi curado num sábado, que já era ultrajante, é curado por alguém que fez um barro que era mais ultrajante ainda. Então ele dizia, esse homem não é de Deus, ele é do diabo. Ele feriu os dogmas da religião. Mas escute, Jesus, repito mais uma vez, não está preso a determinadas tradições. E escute o que eu vou te falar com muito respeito e entenda o que eu estou dizendo. Há tradições e costumes que são bons, mas se há alguma tradição e algum costume que mata pessoas, que limita pessoas, isso não é de Deus. Por mais que tenha uma capa de piedade, mas isso não é de Deus. Porque para eles era mais importante observar a tradição do que ver o homem curado. E não tem gente assim? Que às vezes alguém está sentindo o poder, está na graça, está adorando, e tem um fariseu olhando, mas não está de acordo com aquilo que eu aprendi. Quem está entendendo? Mas não está do jeito que eu fui ensinado. Quem disse que o jeito que você foi ensinado é certo sempre? Quem te garante isso? E para não te afrontar, quem garante que o jeito que eu fui ensinado é sempre certo? Quem garante que às vezes a gente não coloca tradições e costumes sobre as pessoas que Deus nunca colocou, que a palavra de Deus nunca colocou? As tradições, os costumes são bons e devem ser mantidos, sim, desde que encontrem fundamento. Aqui. Quem trouxe a palavra? Não, pastor, é que em 1908, quando eu nasci, o missionário tal falou assim. Tá, o missionário tal falou assim, mas ele falou que estava na Bíblia ou que estava na cabeça dele?
Não, pastor, eu que me converti numa igreja que lá me ensinaram assim. Ok, ele falou o que estava na Bíblia ou o que estava na cabeça dele? Jesus não se curvou para a tradição dos fariseus. Ele simplesmente viu um homem necessitado e ele não olhou se era sábado, se era domingo, se era segunda. Ele falou: eu vou curar este homem. Ainda vou curar com barro. Para eles saberem que mais importante do que a tradição, do que o costume deles, é a vida humana. Diga para alguém: mais importante que a sua tradição é você. Eu sou amante da tradição, eu gosto da tradição, desde que ela nos eleve para Deus, nos aproxima de Deus, nos edifica, e tenha respaldo bíblico, seja um princípio bíblico. Mas aqui Jesus nos mostra que a tradição daqueles homens estava matando vidas, e não restaurando vidas. E por isso, alguns diziam: ele é do diabo. O que ele está fazendo não é de Deus, ele não é de Deus. E novamente interrogam aquele homem que agora já não é mais cego, é o ex-cego. E o versículo 17 diz assim: tornaram, pois, a dizer ao cego. Irmão, esse cego não era Jó, mas tinha uma paciência. Que o homem estava curado e não podia nem comemorar. Toda hora tinha um perturbado na mente dele: mas quem te curou? Como que foi isso? Por que você está vendo? Ao invés de se alegrar com ele, vamos fazer um churrasco, né? Vamos se alegrar porque você está curado. Ficava lá perturbando a mente do coitado. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Agora, olha a visão dele ampliando. Lá ele disse que ele era homem. Agora ele diz: é profeta. Jesus está curando a visão espiritual dele. A visão física foi curada. Agora Jesus está curando a visão espiritual. Ele está abrindo os olhos do entendimento. Primeiro ele vê um homem que lhe curou. Agora ele está dizendo: é profeta. E este homem está aqui nesta noite. Quantos podem glorificar o nome dele? A confusão continua e os questionamentos continuam. Não vou detalhar porque a hora já foi. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Verso 27. 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Irmão, se eu fosse esse cego, eu já tinha perdido as estribeiras. Vocês vão se lascar, gente. Eu quero é curtir minha visão aqui, eu estou vendo. Quero ir lá para a praia, ver o mar, né? Dar um rolê lá nas praias da Galileia, dar um rolê de barco. Vocês estão me perturbando, gente. Tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Verso 27. Aí o cego, eu não tenho o nome dele aqui, mas eu acho que era Jó. Respondeu-lhes: já vou-lo disse. Aqui já está meio estressado, né? Já está meio estressado. Eu já disse para vocês. E vocês não ouviram. Eu era cego e vocês são surdos. Vocês não estão ouvindo. Não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Aí ele dá uma cutucada aqui, ele fala assim: quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Agora a visão abriu mais ainda. Primeiro ele chama de homem, depois ele chama de profeta, agora ele já chama de mestre. Porque só é discípulo de um mestre, sim ou não? E olha a expressão: quereis vós, porventura, fazer-vos também. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu já sou discípulo dele, vocês querem também? Eu já sei que ele é homem, que ele é profeta e que ele é mestre. A confusão continua, irmão. E não resolveu. Sabe qual foi a decisão? Expulso o ceguinho da igreja. Está aqui no texto.
Claro que não está assim do jeito que eu estou falando, né? Essa é a versão Júnior. Mas está escrito ali, e expulsaram-no da congregação. Tira ele daqui, exclui ele da igreja. Tira ele do hall de membros da congregação dos fariseus. Sai daqui, cego. Você não pode mais congregar com a gente. Aí, agora eu concluo. Quem está me entendendo, diga amém. Verso 35. Vamos só ler que vai explicando. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Jesus ficou sabendo. Expulsaram, tá bom. Então Jesus foi encontrar com ele. Tem muita gente que a religião expurga, mas Jesus te abraça. Quem está entendendo, diga amém. Jesus encontrou com ele e falou: ô cego, ceguinho, crês tu no Filho de Deus? Olha o 36. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Homem, profeta, mestre. Agora ele já fala: Senhor, para que nele eu creia. Olha o 37. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto. Sou eu que falo contigo. Eu sou o Filho de Deus. Verso 38. E ele disse: creio. Aqui é o segredo para a salvação. Creio. E quando ele diz creio, ele diz: creio, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra. O Senhor me deu a visão física, e eu te vi como homem, depois evoluiu, te vi como profeta, depois evoluiu, te vi como mestre, mas agora eu te reconheço como Senhor, e diz a Bíblia que ele o adorou. Esse foi o maior milagre. Que Jesus amplie a nossa visão. Que Jesus abra os olhos do nosso entendimento. Se coloque em pé em nome de Jesus.